disposição para isso, né? Para essa livro coisa do... persecutório. Olha o que Não, eu tô aqui na minha mãozinha. Ai, como é que mostra para Que aparecer? lá lindo! do Live School, né? A primeira vez que eu vi isso, eu comprei uma coleção para Milena em São Paulo. Ela, você vai para São Paulo? Traz para mim, que eu descobri que isso existia. Pois é. Muito legal, mas é esses aí mesmo, esse estilo, É né? esses aqui mesmo. Doisinhos. Que Então, lindo. esse aqui, o outro é para saber, esse aqui tem umas coisas, eu já tô quase no final dele. Na verdade, assim, eu comecei a ler e deu, sabe aquela, você lê bastante, assim? Aí eu dei uma empacada, assim, no final, como sempre acontece comigo com livros. Por Eu não quê? sei, eu acho que eu tenho um problema, que vai chegando no final do livro, eu vou achando assim, eu não sei se eu vou ficando com um problema de me despedir do livro. Você tem isso? Vocês têm isso? Eu não sei. Eu leio primeiro o fim, né? Eu só leio o começo se eu souber o final. Eu acho, Tota, que o único livro que eu não li de trás para frente foi um do Jô Soares, de ficção, que era o Xangô de O Becker Xangô Street. de Baker Street, aham. Porque aí ele começou com um negócio assim do cara, tirava a nota do violino. Eu falei, aí tem. Por que alguém vai falar qual corda? Aí eu saí procurando no livro o nome de alguém que tinha sol lá, né? Aí eu Isso. achei o nome do cara, falei, já sei quem matou. Na primeira página, né? Que na primeira Ah, nota. não, fala sério. Mas eu li o final, mas aí eu Ah, matei, aí eu fui vendo. Aí eu fui até o fim para ver se eu tinha que sacado. razão, Mas, obviamente, em claro. geral, eu leio o final para ver se faz sentido a conclusão, se eu vou gostar. Aí eu volto para o começo. Jamais vou ler um livro sem ter um final. Eu super leio o final também e eu não tenho muito problema com spoiler. Se eu Não gosto tem. de história, tô Eu nem também. aí. Pode contar o final, porque se eu gostei da história, eu vou querer assistir do mesmo jeito. Isso Não eu já tem, assisti uma vez, eu assisto de novo, porque eu acho né? que você sempre vê de forma diferente, né? Você nunca enxerga. E tem, às vezes você assiste a mesma coisa ou lê o mesmo livro e fala, gente, isso aqui eu não lembro disso. Porque no momento aquilo não fez o menor sentido e você Exato. passa batido mesmo, né? Uhum. Muito Eu massa. acho, tem isso também. Mas você estava falando que esse livro te bateu no final, o que, que era onde você Não, empacou? não bateu. Eu tenho isso com livro às vezes. Eu vou assim numa pegada boa. Aí quando vai chegando no final, eu vou falando, opa, tá terminando. Nossa, Mas eu até que com adoro. livro assim, desse tipo aqui, não é tanto assim. Mas com, por exemplo, sei lá, um romance, um troço assim, né? Com literatura, a hora que vai chegando no final, parece que eu tenho que me despedir dos personagens. Ai, que legal. É difícil isso. Eu leio um pouco. Eu não sou Hoje eu muito li boa um de do despedida, não, Chimamanda. gente. Eu já Hã? me despeço demais de tudo nessa vida. Eu tô de saco Olha cheio. só, gente. Eu gosto de terminar para ir para o próximo livro, porque eu já estou É de que tá. olho. E outra coisa, eu nunca leio um livro só. Eu Eu estou com também não. 4 livros A acontecendo. Camila. Então, tipo, aquele já deu naquele dia, aí eu pego o outro da página. Então, eu não estou lendo um até o fim, né? Eu Eu estou também não. lendo. É meio louco isso, né? E a vida vai Esse- tocando. Pois é, e esse Eu vou- negócio da leitura também com essa coiserada de Pandemia. online, assim, eu Ah, sim. acho que todo mundo prejudicou um pouco, né? É. Lia mais, então agora eu tenho deixado sempre do lado da cabeceira da cama, eu também tenho um monte de livro. E leio, assim, uns 3 ao mesmo tempo também. Uhum. Mas acho que às vezes eu daí paro, começo a ler, leio um pedaço, fico 2, 3 semanas. Então, assim, não sei se pode nem chamar de leitura, porque daí não tem aquela constância, assim. E tô tentando melhorar nisso, assim, deixar mais firme isso, porque a hora que vê a gente fica mais tempo olhando bobagem do que na leitura mesmo. E a leitura, ela ajuda muito a gente, né? A estruturar, a comunicar, acho muito legal. Eu acho. É um jeito de silêncio sensacional, assim. Não sei para vocês, mas até depois que mostra esse livro, que é o direitinho, o autor e o do Pedagogia do Silêncio. Mas Eu vou para mim, levar ele. se eu Vou precisar levar. ficar quieta, ai que legal. Se eu precisar ficar quieta, o livro é um lugar. Eu não consigo ficar quieta, por exemplo, parada, só com meus pensamentos. Para mim, que lendo, parece que eu estou trocando ideias, vendo alguma coisa que faz sentido ou não. Então, é um jeito de aquietar minha mente. A leitura quieta, ela não. É um aquietar, sei lá, não sei se entende o que eu estou tentando falar. É um aquietar ao mesmo tempo que traz novos pensamentos, como se eu destravasse para outras coisas, né? Digamos assim.
Uhum. Eu vejo o meu lugar de silêncio muito na leitura. Quando eu não estou lendo, eu não consegui naquela semana ter um tempo bom para ficar mergulhada, para mim que eu estou afogando, assim, que tá muita coisa. Eu sei que tá over, porque eu não tive tempo de ler, sabe? Uhum. Esse negócio do silêncio é interessante, porque a gente precisa, né? Todo mundo precisa desse. Tava até dando uma olhada assim, né? O que que é o silêncio, né? Então, o silêncio, ele é a ausência de sons audíveis, né? É um momento onde teoricamente não existe comunicação na definição de silêncio, né? E na definição clássica de comunicação, né? Também, e silêncio, né? Essa coisa dessa pausa que a gente precisa dar. E é interessante como assim, como cada um acha um lugar dessa pausa, né? A Sibeli está falando dessa questão da tua pausa ser nesse momento de leitura, né? Uhum. Eu também eu estava pensando enquanto você estava falando que assim, eu também faço a pausa na leitura, mas eu descobri esse negócio do mindfulness, né? Que é essa meditação e tal, para você tentar aquietar a mente. Que eu vi você falando, eu não consigo fazer a minha mente ficar quieta. E eu também tenho essa mesma dificuldade, né? Eu acordo, aí tem dia assim, agora tô numa fase melhor, mas assim, se eu tô numa época meio ansiosa da vida, alguma coisa assim, quando eu acordo, a minha parece que liga um. Lembra de antigamente dos aparelhos que a gente tinha, assim, tinha o play, tinha o fast forward lá, né? Fast forward para frente lá e eu para trás. O meu já liga na rotação 2, assim. Eu falo, gente, não é possível, cérebro, eu acabei de acordar, não pode, precisa fazer mais devagar, não quero pensar tanta coisa, né? E esse negócio desse link, né, da respiração, com você conseguir tentar pôr teu foco em outra coisa e tal, isso ajuda, e eu percebo que me ajuda muito fazer isso de uma maneira frequente, contínua. Então, meio que todo dia, quase, depois do almoço, pelo menos uns 10 minutos, eu deito e procuro fazer essa quietude, esse silêncio. E apesar de eu ser uma pessoa extremamente extrovertida, contei para vocês que eu fiz um teste lá na pós-graduação e que ele analisou. Todo mundo tinha que pontuar, né? Então você pontuava suas características lá e uma das características era extroversão e introversão. Ah, Acho você que para a mandou Sibeli para eu mim o teste. contei, né? Aham. Então. Uhum. E aí, assim, o meu foi a pontuação mais alta de extroversão da sala inteira. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar quieta, que o tempo inteiro eu tenho que estar falando com os outros, né? Mas, ao mesmo tempo, tem hora que parece que, assim, que acaba a gasolina, né? Então, você precisa dessa quietude para... Olha a Siri conversando. Siri, ninguém te chamou, Siri. A Siri minha começou a falar responde, aqui, gente. Que a minha medo da que Siri. volta que eu tô falando com ela. Eu falei, não, querida, não é um Então, relacionamento. fica aí na sua, Siri. Que medo. Então, esse negócio do mindfulness me ajuda. Eu valorizo muito esses momentos de silêncio. Eu adoro caminhar sozinha na beira da praia. Acho uma delícia você ficar sozinha andando, escutando aquele barulho de onda quebrando. É bom demais, né? Nossa. E acho que, sei lá, meus momentos de silêncio. Tem isso. E a gente também fica muito em silêncio quando a gente tá. Quer dizer, a gente não fica em silêncio. A gente fica numa relação com esse negócio aqui, que é o celular. E essa relação, ele, né, que tem aqueles, não é desenho, né? É um desenho, uma charge, né? Aquele que tem um artista, agora eu não lembro o nome, a gente tem que lembrar que ele faz um desenho das pessoas com a cara, assim, para dentro do celular. Uhum. Tem um artista que, né, especializado em desenhar de ser consumido pela tecnologia. Então, e isso é engraçado, né? Porque assim, a gente não está no silêncio quando a gente está na tecnologia, mas a gente não está em contato com os outros, às vezes, ao nosso redor, né? Então, assim, eu tenho muita reclamação em casa, Sérgio, as crianças, né? Dessa questão de que às vezes você fica muito sozinha naquele lugar ali, mas na verdade você não está no silêncio, você está se conversando, você só não está conversando quem está perto de você.
ou tá no universo errado naquele momento, né? Porque em vez de valorizar aquele momento, às vezes que é caros, às vezes você consegue concentrar todo mundo, né? Então, vai lá, amiga, beber água. Aí, uma Tava pausa para a água. escreve no chat pra... Não, mas ia falar uma coisa, você falando disso. Eu acho que dá para aquietar a mente também quando a gente, por exemplo, você está conversando com outro, às vezes você já está tentando achar uma resposta para o que ele está falando, ou complementando uma ideia, ou julgando a ideia. E eu acho que uma das coisas que a metodologia ativa me ensinou é fazer esse exercício de aquietar a mente na escuta. Ou seja, de ficar em silêncio. E aí, isso aqui me lembra não sei nem quem escreveu isso, tem um verso tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E aí, mas eu comecei a entender que se eu conseguir escutar o outro sem escutar os meus pensamentos, ou seja, deixar a minha, digamos, desligada e de fato ouvir o que o outro está dizendo, também é um jeito de silêncio. É que às vezes a gente está em constante, às vezes você está até em silêncio, digamos, sem falar nada com a boca, mas sua mente está julgando, está olhando para o outro, interpretando, tentando achar uma resposta, querendo consertar, né, digamos, aquela situação, e não uma escuta literalmente onde a sua mente está quieta, que eu acho que é um jeito de silêncio também. Totalmente. Tanto é que tem uma frase, né, que fala que o maior problema da comunicação é que nós não ouvimos para compreender, nós ouvimos para responder. Inclusive, procurei aqui para ver se achava o autor, mas não achei. Então, essa necessidade, é bem isso que você falou, né? A gente não escuta, às vezes, para ter essa coisa da compreensão. Tanto é que eu estou vendo um movimento agora da questão de escutatória, né? Das pessoas valorizarem. Eu já vi, assim, uns vários perfis sobre desenvolvimento de escutatória. Achei muito interessante, assim, um curso para você desenvolver a arte de escutar. Imagina. O Rubem Alves disse que o que faltava na vida era um curso de escutatória. Parece que não falta mais, né? Então, já achou. Tem um cara que chama Thomas Brier. Depois a gente pode colocar na descrição do vídeo. Super interessante. Ele é um francês que mora no Brasil. E aí ele tem uma escola de escutatória. E ele fala sobre a importância dessa questão da escutatória para tudo, né? Na vida. Porque realmente a gente não escuta, a gente escuta para responder, escuta julgando, escuta pensando. Às vezes a gente já escuta inferindo, né? Que a gente nem espera a pessoa terminar e a gente já entra em cima do outro. Exatamente. E você, Tota Maria, quais são os seus momentos de silêncio? Porque eu e Cibele e Maria falamos dos nossos. Então vamos lá. Eu tô aqui pensando já na minha meu papel nessa vida, que é o papel de atrapalhar as coisas, né? Tô brincando. Olha só, eu acho o silêncio super legal. Mas, Não, é sério, quando eu escolho, quando eu tenho a possibilidade de escolher. que não é o caso Travou? quando trava, né? A gente não teve a oportunidade de escolher o silêncio. Exatamente. Não é o caso. Travou ela, então, né? Eu e você não travamos. Não. Tá, então, gente, olha só, né? Isso acontece, é a mágica da internet, né? A pessoa tá lá na Suíça, eu tô em Campo Grande, Sibeli em Dourados, rola às vezes uma travada, alguma coisa acontece no cabo que tá chegando de lá para cá. Daqui a pouco ela já volta. Mas é bem legal isso que ela falou, Alô? porque não Voltou. tem como a gente. Voltou, voltou. Voltou. Então volta. Eu falei que no Ok. caso essa não era uma escolha de silêncio, né, Tó? Por exemplo, exatamente. E é isso eu fico brava. Assim, tanto o meu silêncio quanto o silêncio dos outros. O problema é que o dos outros eu não posso controlar. Aliás, o meu próprio também eu não tenho condição de controlar isso o tempo todo, né? Obviamente. E o silêncio dos outros, de qualquer maneira, não é da minha alçada. Sabe? Quando os outros resolvem fazer um voto de silêncio comigo. Eu não tenho muita paciência para essas coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa, para muito silêncio. Então, ou muito ansiosa quando eu não estou controlando as coisas. Esse é um problema sério. Então, tem certos silêncios que me incomodam muito.
principalmente aqueles que eu não escolhi, né? Então, eu tenho dificuldade. Agora, eu vejo que às vezes eu tenho uma necessidade. Se eu, por exemplo, eu mexi muito tempo da minha, mexi, né? Muito tempo da minha vida com música, música fez parte de muito da minha vida, eu gosto de música e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir com música. Eu não consigo. Quer dizer pra mim que eu tenho que dormir, não fala pra mim, põe uma musiquinha. Também não, preciso de silêncio. E travou de novo. Travou? Tá bom. Eu ia Tá falar que esse silêncio, tem silêncio que grita, do silêncio que a Tota está falando, aquele silêncio que, na verdade, o voto de silêncio do outro com a gente não é um silêncio, é um silêncio É que importante pra fala. mim. Estava travada, Oi. amiga. Travou. Volta no teu raciocínio. Não é que Você tem não certas... dorme com música? eu não durmo com música, porque não tá, eu fico prestando atenção. Então, tem certas situações da minha vida onde eu vejo claramente que o silêncio é necessário ali para mim naquele momento. Até no carro, muitas vezes, dirigindo, né? Tem gente que não consegue dirigir sem música. Eu consigo de boa dirigir sem música, porque às vezes meus pensamentos estão tão altos, eles são tão altos, são tão fortes, que a música vai me atrapalhar a pensar. Eu achei que era só o meu cérebro que sofria disso, que delícia Nada. saber que... Não, Tá vendo? O cérebro das três, que o meu também. não tem Ou como, se né? às vezes eu quero abafar o que eu tô pensando, aí nem adianta ser música, que eu penso embaixo da música. Nossa. Aí eu ponho um podcast, que é alguma coisa para eu escutar o que o outro tá falando, que daí aquilo me tira, assim, um pouco o foco do que eu tô pensando. Mas desse silêncio que você tá falando, Tota, desse silêncio que a gente não pode controlar, esse silêncio dos outros, tem também aquele outro silêncio, que é o silêncio que a violência impõe, né? Que eu não sei se chegou, como é que bateu aí o negócio, né, essa questão da menina, né? E você vê que teve bom, gente, só para situar que a gente não sabe quando, em que tempo que isso vai ser ouvido, né? Mas foi semana retrasada, gente? Que dia que foi? 2 semanas História, atrás. né? Aconteceu uma menina de 10 anos que... O que eu não sei dessa história? Como que descobriram, como que essa história veio à tona? Porque a menina estava sendo abusada, ela foi abusada pelo tio dos 6 aos 10 anos de idade. Ela engravidou desse tio, né? Aí eu não sei como que descobriram. Como é que foi isso? Eu acho que quando fica grávida descobre, né? Então foi com a descoberta da gravidez que foi procurar e aí veio tudo à tona, né? Acho que a gravidez, na verdade, que trouxe a violência à superfície, né? Então, eu não sei aonde que isso apareceu, né? Como que é? Não fiquei sabendo como que isso chegou. Mas, assim, essa é uma questão, né? Desse silêncio, né? Que acontece debaixo da casa, debaixo do teto. Porque, assim, a menina, ela não era criada por esse tio, né? Tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um avô, né? Tinha um tanto de adultos ali que, teoricamente, serviriam para proteger essa menina. Tota, você Tava que travado, viu? Tava travado. continua travando. É? Como que aconteceu? Você viu? Como Eu que, não, como que eu não, chegou? não, eu não sei como que chegou aos finalmente dessa questão. Quem que denunciou isso? Eu só Como- sei que ela foi para Recife, ela foi acompanhada da avó dela, Tá. mas eu não sei. Então, e Na verdade, aí... assim, eu achei todo o negócio em torno dessa questão, eu achei assim, a coisa típica assim de uma notícia sórdida dessas, que no fim das contas não põe muita gente para pensar, né, sobre que país é esse, que mundo é esse que a gente está. Né? Mas enfim, Uhum. talvez isso não faça muita diferença também. O fato é que aconteceu e que é um negócio assim, Mas fora do normal. dessa história, tem aquele outro, eu já assisti, que era de um filme também, que foi daquela mulher que ela ficou presa numa casa, numa cabana de jardim. Foi nos Estados Unidos.
não é? Que também ela engravidou do cara e tal, e ela teve o filho sozinha nesse lugar, e ela ficou anos presa dentro desse lugar, né? Então, eu acho que cai um pouco nisso que a gente falou agora, da gente achar que tem coisas que só acontecem com a gente. E que quando a gente não fala com outra, a gente não sabe que isso é muito mais comum, né? Então, no caso dessa menina, parece que ele ameaçava falando que ia matar o avô dela. Entende? Então, assim, além disso, sempre tem, nesse silêncio, tem essa violência junto, tem esse medo do outro. A pessoa, ela descobre aonde que está esse ponto fraco do outro e ela vai nesse lugar para conseguir esse silêncio que ela precisa para continuar a fazer a maldade dela, né? Então, eu acho que esse é um silêncio que também, assim, esse é um silêncio violento, que a outra pessoa tem controle sobre, né? Que afeta um monte de gente, que muitas vezes, que afeta a gente desprotegida, porque sempre quem é silenciado é quem tem menos força nessa história, né? Então, isso é um... E aí é o silêncio de tudo que é minoria, né? O Ed falou, eu vi um trecho do vídeo dele lá, que fala assim, que na dúvida, a gente fica sempre com a minoria, né? E isso é porque realmente a minoria é o pessoal que não tem voz, né? Que não tem vez, que está sempre em silêncio. Então, na hora da gente tentar se posicionar em alguma coisa, é importante da gente procurar esse lado, assim, né? Esse lado dessas pessoas que estão sempre em silêncio. Mas tudo bem, gente, demos uma... Não é? Eu acho que isso é super para importante, porque aí é que tá, tem esses lados, a gente começou falando sobre as coisas terem lados diferentes ou terem aspectos diferentes, o silêncio é uma delas também, né? Tem esse lado, o lado não, como que é aquele negócio? Não existiria som se não houvesse o silêncio, né? E a música do Lulu Santos. Então, exato. Então tem esses contrários, esses contrastes que fazem a vida ser bonita, rica e todas essas coisas. E tem esse outro contraste também, quando você é colocado num lugar aonde você não queria estar. Por exemplo, esse lugar de você calar sua boca. O lugar de calar a boca. Entende? É um problema porque a gente vive hoje num momento onde as coisas são muito confusas, eu acho, com a questão da liberdade de expressão. Acho que tem muita gente que não entendeu esse direito à liberdade de expressão. Então, a gente sai mandando o pessoal calar a boca, assim, torta direita, e tem um pessoal aí que anda falando muita besteira, e se pautando num texto dos direitos humanos, por exemplo, que aliás é nisso que ele se pauta, o direito de você expressar aquilo que lhe é importante, aquilo que lhe é caro. A questão é que hoje em dia a gente está vendo um negócio estranho, que é o direito, uma batalha, uma luta ou uma bandeira que está sendo levantada, o direito de você expressar aquilo que lhe é conveniente. Isso é uma outra coisa. Isso é uma coisa totalmente diferente, né? De uma questão de direito, do direito humano, do artigo, já nem sei mais qual artigo que é, mas é um artigo importante, dentro dos 30 artigos dos direitos humanos. E o que é interessante é esse pessoal que está levantando essa bandeira, de dizer, não, mas eu posso falar o que eu quiser, que nós estamos num país livre, e blá, 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 são os que de repente levantam uma outra bandeira, que é assim, esse pessoal, eu odeio quem fala isso, esse pessoal dos direitos humanos, que quer defender bandido, meu amigo, é assim, o pessoal dos direitos humanos é aquele pessoal que diz assim, desculpa que eu vou ficar um pouco política agora, governador Witzel foi preso no Rio de Janeiro, ele foi preso pelas malhas de um sistema que ele mesmo endossou, que é um sistema que não presta, sistema de justiça que não presta, que é um sistema que agora ele fala que ele é vítima, e que agora ele é vítima desse... Exatamente, e é um sistema que ele endossou.
Por isso que eu acho, agora, no caso, assim, outro dia, que dia que foi? Foi ontem ainda, eu estava conversando com uma pessoa, trocando uns twitters com uma pessoa e dizendo exatamente sobre isso, dizendo, olha só, tá vendo? Ele sofre uma prisão agora por uma coisa que ele criou, por um monstro que ele mesmo criou. Eu não sou a favor desse monstro que ele criou, não. Eu sou a favor de que ele receba uma... Porque, assim, é aquela coisa de você tirar de vista, né? Você tira de vista o sujeito, você coloca ele na posição de silêncio. Quando, na verdade, o que uma pessoa que recebe, que é acusada de alguma coisa, não importa o quê. Essa é a grande questão. Essa pessoa... Inclusive, desculpa aqui, mas inclusive o cara que... Eu falo isso com peso no coração, tá? Não na consciência, mas no coração. Esse cara que violentou essa menina, é o seguinte, eu não sou a favor do linchamento desse cara, eu sou a favor que ele receba, assim como todo outro bandido, porque para mim isso é bandidagem, e é crime o que ele cometeu, mas que ele seja julgado pelo crime que ele cometeu, não por outro. Pelo crime que ele cometeu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mais ou menos. O cara, não vou entrar na celeuma então nessa, o governador Witzel, ex-governador Witzel, ele tem que ser julgado pelos crimes que ele cometeu. Não agora, porque ele não é mais amigo do rei, entendeu? Ah, entendi. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, então? sim. É o que aconteceu com a Joyce Hasselman, né? Enquanto ela estava do lado, ela era ótima, maravilhosa, tal, papapá. A hora que ela saiu do lado, é um linchamento midiático para essas pessoas que... Daí a gente fala de reputação, mas se a gente está falando do sistema, né, de julgamento no país, isso acontece, essa reputação midiática para a figura pública. Exato. Agora, o tio dessa menina, provavelmente ele não escapa vivo. Provavelmente, mas sabe, provavelmente, mas né? Eu acho que... Assim, eu acho que é só o seguinte, eu não acho que essas coisas têm que... Eu acho assim, isso acontece, mas isso não pode ser a regra. Você silenciar, entendeu? Você silenciar uma pessoa, porque senão a gente está num estado que não é um estado de direito mais. E o estado de direito pressupõe que você não silencie alguém dessa maneira. Eu não estou dizendo porque esse cara, de acordo com a lei brasileira, esse cara vai ter um advogado de defesa. Eu não estou dizendo que a lei pressupõe que esse cara tenha um advogado de defesa, que tenha todos esses passos. Isto é um Estado de Direito. O que ele merece, o que ele não merece, está previsto por lei. Essa é a grande questão. Assim como o direito dessa criança eu vou dizer aqui, de propósito, sofrer um aborto, porque não diga que essa criança está sendo uma assassina, essa criança vai sofrer porque o corpinho dela não está preparado nem para gerar esse bebê e nem para sofrer um aborto. Essa criança é uma pobre coitada, sim senhor. Ela com certeza, lógico. Ela é aquela que foi colocada no lugar do silêncio, ela é o mais fraco nessa relação, entendeu? Enfim, a gente partiu, tomou aqui, fez uma... A gente foi pro outro lado. Sibeli, você está muito em silêncio, Sibeli. Então, fala para nós. Sibeli só está olhando. Para combinar com o tema da tô vendo. Não, eu estava pensando, vocês estavam falando de quanto que precisa, às vezes, para algumas coisas, ter um espaço, por exemplo, a escola. A escola é um espaço onde, porque a violência, geralmente ela acontece no lugar, digamos, onde a gente devia ser mais protegido, que é entre os conhecidos, entre os familiares, nos círculos mais íntimos, né? Então, a pessoa poder sair desse lugar e ir para a escola, e aí como um direito e como um dever, né, do Estado, e todos precisam, então toda criança tem direito de ir à escola, e os pais são obrigados a colocá-la na escola. E esse é um espaço onde, às vezes, por exemplo, a gente vai fazer atividade de educação e saúde, e aí fala, por exemplo, sobre a questão do corpo feminino, do corpo masculino, e aí, às vezes, vem as crianças e falam, olha, meu tio faz isso, meu pai, entende? Então, é onde elas conseguem contar o que está acontecendo, que em algum outro espaço ela nem teria como se colocar. Então, é um lugar
quando vocês falam de estar silenciado, a escola é um lugar que pode dar a voz, não é dar a voz, porque eles têm voz. Eu tenho um colega que fala que a gente dá um microfone, né? Que às vezes a gente está tomado, só quer falar da gente, só olhar para a gente. Então, não é que o outro não tem voz, ou é que a gente, às vezes, tira o microfone, né? Mas, então, trazer para a escola é um lugar onde ele pode dizer disso, é um espaço de ele contar, e aí de ser tomadas medidas, e aí eu acho que os professores, né, e os servidores desse espaço escolar precisam ter essa formação e esse cuidado para poderem fazer uma escuta adequada, porque às vezes essas ameaças, tem gente que cumpre, né? Então, assim, já vi situações, e aí a pessoa da escola denunciou e o pai matou a mãe, como tinha dito. Então, assim, precisa, não é uma coisa que dá para fazer deliberado, ir lá simplesmente denunciar, avisar e sem tomar o cuidado. Então, nós não estamos falando de problemas simples. Problemas complexos pedem respostas e ações complexas, né? Então, você precisa preparar o pessoal da escola, você precisa acompanhar, né? Então, mas eu acho que é um espaço. Então, olhando para esses lugares, né? Até a Tota estava falando dos contrapontos, né? Então, ao mesmo tempo que tem muitas vezes lugares de silenciamento, digamos assim, é preciso ter lugares onde a gente escute para que o outro possa dizer, né? Que a gente possa dar o microfone e parar para escutar o que o outro tem a dizer, né? E eu acho que isso em todos os estados, vocês estão falando da questão no campo político, na questão da violência doméstica, mas eu acho que isso acontece em vários espaços, no trabalho, né? Nas nossas relações maritais, né? Com os filhos, enfim. A gente começou falando de silêncio e a gente foi para a escuta, né? Eu estou vendo aqui, estou pensando assim, falei, peraí, gente, como é que foi esse negócio? E acho que sobre a escuta a gente tem ainda, dá para a gente fazer, sei lá, N conversas sobre silêncio e sobre essa questão da escuta mesmo, dessa importância de escutar, porque olha só o tanto de lugares que essa escuta apareceu, né? Da necessidade. Achei super legal essa questão, o jeito que você falou, Sibeli, isso da gente pegar o microfone, né? E não dar o microfone para o outro. E com a escuta, a gente muitas vezes fica com o microfone só na nossa mão, porque a gente não sabe escutar, então o microfone fica só para nós, o outro está ali tentando falar, né? Eu fiz uma pesquisa, achei super legal. Eu queria ver quantas vezes a palavra falar aparecia na Bíblia. Eu falei, né, se tem um livro que dá para a gente ter uma ideia de como as coisas se processam ao longo da história e da humanidade, é a Bíblia, né? Gente, assim, de falar, tem o aplicativo lá, o Bible, e aí você tem como pesquisar palavras, né? Então, eu pesquisei silêncio. Aí, na palavra silêncio, ela aparece pouquíssimas vezes, pouquíssimas sim, né? Em Salmos aparece 6 vezes, eu acho que silêncio não dá 30 aparições na Bíblia inteira. Olha só que interessante. Se a gente fala e o livro que mais aparece sobre silêncio, peraí, deixa eu até pesquisar aqui de novo, só para ver aqui. O livro que mais aparece a palavra silêncio é em Salmos, tá? Agora, quando a gente fala a palavra calar, e a gente procura a palavra calar, calar já aparece uma pancada de vezes. Só em Jó aparece 19 vezes a palavra calar, né? Em contraponto, a palavra silêncio, no mesmo livro, ela aparece só 4 vezes. Agora, quando a gente procura a palavra falar, olha só isso. Peraí. Só no livro de Jeremias aparece 201 vezes a palavra falar. Era então, o que Deus falou, porque no Velho Testamento tem muito do falar de Deus falando, né? Então, assim, você falando, fui me recordando, desde ele Deus disse, né, haja luz. Então, assim, porque ele cria o mundo pela fala, né? E essa relação com o Velho Testamento é uma relação teocrática, né? Então, era Deus o tempo todo dizendo para o povo o melhor, o caminho. Então, na hora que você falou Jeremias, eu pensei nisso, o quanto desse falar pode ser um falar de Deus orientando, né?
Uhum. Em Gênesis, a palavra falar aparece 45 vezes. Agora, em Jeremias, 201 vezes. Então, Era de você vê que parece... exortação, né? Era exortação, né? Jeremias estava num processo de exortar o povo, né? Então, eu achei muito interessante a gente comparar essas três, né, as três palavras e ver como que isso vai se processando ao longo da história da humanidade. Então, assim, nós falamos muito mais, nós calamos mais e nós fazemos pouco silêncio, né? E essa parte do silêncio, ele não está muito definido, assim. Quando a gente vai olhar as passagens onde aparece a palavra silêncio, ele fala assim, que para Deus não ficar em silêncio, que se o Senhor não me ajudasse, eu já tinha ido para a terra do silêncio, que os mortos descem para a terra do silêncio, que é melhor ter esperança e aguardar em silêncio. Então, assim, o silêncio é um lugar onde meio que a gente não sabe muito o que está acontecendo, né? É uma coisa que é meio que para cada um, isso, o silêncio vai ser uma coisa, né? Isso que... Porque eu fiquei E eu pensando, acho como que a gente... não é o silêncio que a Tota estava falando, por exemplo, Deus não fica, por exemplo, esse Deus não ficar em silêncio, que é aquele silêncio que grita, na verdade é um silêncio que incomoda, né? Não é de um silêncio onde você encontra quietude. Provavelmente se a gente achar, porque aí a Bíblia Vou vai trazer a procurar. questão de quietude, de ali um encontro calmo, paz, né? Nesse lugar que talvez a gente esteja falando de vários silêncios, né? Mas esse silêncio, como a Tota estava falando, tem silêncio que o outro me impõe. Na verdade, ele não está em silêncio, ele está gritando para mim, dizendo: ei, estou de mal de você, ei, não gostei daquilo que você fez, ei, eu vou te punir. Então, não é um silêncio de quietude, é um silêncio agressivo, né, que grita, e às vezes muito mais que. Tem gente que se falar, você já resolve, você fica em paz. Eu sou da linha que prefiro que brigue comigo do que me dê uma semana de silêncio, porque o silêncio vai me magoar e me doer muito mais do que você vir brigar comigo em meia hora, a gente conversa e briga, fala tudo que tem para falar, pede desculpa, porque geralmente fala mais do que devia, mas aquilo tem fim. E o silêncio, ele é um castigo que às vezes perdura, né? Então, assim, eu fico imaginando que nem sempre ele é um lugar mesmo, como a Toto falou, de paz, né? Se é um silêncio imposto, se é um silêncio que agride, né? Que é diferente, por exemplo, quando a gente conversou da escutatória que Rubem Alves fala, ele fala de a gente respeitar o silêncio para a gente pensar e refletir o que o outro diz. Então, não é um silêncio apático, né? É um silêncio onde eu, de fato, eu entro em sintonia com o outro. Porque se eu falo, já depois do que o outro falou, como a gente começou a falar, se eu já respondo, se eu sempre já estou julgando, eu em hora nenhuma conversei, que é aquilo que a gente já andou falando sobre o diálogo. Quando eu faço um silêncio, pessoal, olha, a Milena falou outra coisa, eu não tinha pensado nisso, e reflito. E aí é completamente diferente. Então, é dessa escuta, né, desse silêncio, um silêncio que soma e que faz eu entrar na sintonia fina. Não é um silêncio que me impõe para gritar comigo, né? Digamos assim. Adorei. O negócio é que, inclusive que a gente entrou na Bíblia, né, nesse assunto da escritura, a questão é que tem vezes que a gente, essa questão que você falou agora há pouco, Cibele, tem esses silêncios que estão gritando com a gente, às vezes o silêncio de Deus, quando você falou sobre o salmista, por exemplo, se o salmista usa essa imagem, ou alguns salmistas usam essa imagem do silêncio de Deus, eu falo, eu não estou te ouvindo, falo, não estou te ouvindo. Eu estava pensando em mim mesma. Essa questão do silêncio, às vezes gritar em mim, a questão é muito comigo mesmo, porque às vezes nem está acontecendo o fato da pessoa ter me cancelado e não querer falar comigo. Isso aí é o meu próprio autocancelamento que me faz achar que o outro está me cancelando. Tem isso, tem essa questão. Ou da experiência que a gente tem de ser ouvido ou não. Tá entendendo? Sim. Tem isso. Isso aí é num campo bem intrapsicológico mesmo. Que experiências que eu fiz da minha vida com essa questão de ser ouvido ou não. De poder falar ou não poder falar. Né? Tem essa questão. Aí, quando a gente projeta em Deus essa coisa da gente achar que não, Deus não está me ouvindo, Deus me cancelou, eu não
tô aqui, Deus me cancelou total, ele não tá me ouvindo e acabou. Ele tampou os seus ouvidos, né? Que nem ele, acho que ele até usa uma imagem dessa, um dos salmistas, Sim, sim. né? Depois, com essas questões, assim, por exemplo, quando ele fala com os profetas, eu acho interessante isso, porque os profetas, na maioria das vezes, quando Deus fala com eles para eles falarem, os profetas, inclusive o Moisés, enquanto profeta, né? Deus chega para eles e fala alguma coisa para eles, a primeira coisa que eles fazem, que eles dizem, eu não quero saber. É melhor eu não saber o que você tem para me dizer, né? É melhor você não falar. Eles querem colocar Deus no lugar do silêncio deles, dizem, não fala, eu não quero saber o que você tem para me dizer. Eu me lembro muito assim de Jeremias. Jeremias é um que diz assim, olha, não, Isaías fala, não, eu tenho lábios impuros, não aparece perto de mim. Sai fora, eu não quero nem saber o que você tem para me dizer. Claro que tem a história da questão que os profetas, num determinado ponto da história, eles eram aqueles que traziam más notícias, obviamente. Eles eram o pessoal que trazia más notícias. Então, eles não queriam ouvir más notícias, né? E aí tem gente que pega e instrumentaliza essa fala. Vocês não querem ouvir aquilo que o profeta está dizendo. Mas não é isso. Que as más notícias, elas sempre tinham boas notícias junto, de certa forma. Aí eu me lembro também, nessa procura que você fez, nessa pesquisa, quantas vezes que Jesus diz, aqueles que têm ouvidos, ouçam. Ou que acho que no Apocalipse, quando o apóstolo escreve as cartas às igrejas, quando o anjo escreve as cartas às igrejas, o final das cartas é praticamente quase sempre o mesmo, ou eu estou fazendo confusão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Não tomando assim, fazendo uma paráfrase disso e usando uma simbologia disso. Né? Eu acho que ouvir também tem aquilo de perceba o que está acontecendo em volta de você. Entendeu? Antes que você abra a sua boca para dizer, perceba o que está acontecendo. Aquele que tem ouvidos, ele usa assim, uma figura de linguagem interessante, porque salvo as pessoas que não podem ouvir do ponto de vista acústico, mas ele está dizendo, todos nós temos esses ouvidos, essas sensações, esse sensorial da escuta, de alguma forma, né? Aquele que tem ouvidos, escute. Então, aquele que tem olhos, veja. Perceba seu mundo. É um chamamento para que a gente perceba o que está acontecendo. Não do ponto de vista profético só, isso é um outro assunto, mas do ponto de vista do ambiente que a gente vive. Você falou sobre a questão da família, que a gente às vezes não se escuta mesmo. Totalmente, eu posso assinar embaixo isso. Não escutar o que o outro está falando e não escutar não só no sentido acústico da questão sensorial, mas de não perceber as coisas que estão acontecendo em volta. E não é perceber já querendo interpretar tudo o que está acontecendo. Não é isso. É aquilo que a Milena já tinha falado, a questão de você essa frase que você falou no começo até, de você escuta para você poder dar uma resposta. Você já está pensando na resposta que você vai dar e não está nem percebendo o que está acontecendo ali. Né? E já está querendo dar uma resposta, uma pergunta que talvez nem tenha sido feita, a gente já falou aqui também. Então, ou querendo dar... De novo. Travou, né, Espera? Travou. Tota? Não, tem que travou. melhorar a internet da Suíça, né? Então, mas você ia falar alguma coisa, você já estava assim. Então vai, fala, amiga, enquanto ela não volta. Não, é isso. Eu tava pensando nessa questão desse desafio mesmo, né? Porque tem silêncio de todo jeito, na hora que a gente tá. Parece que a gente já tinha uma ideia, mas agora. Então, acho que nomear mesmo alguns silêncios, né? Do que nós estamos dizendo, né? Porque
ele é de uma diversidade, ele pode ser usado para N coisas, né? De N maneiras, assim como a fala, o silêncio também tem um lugar, né? Enorme e importante, né? Não, Esse é um e eu, desafio. para mim, uma das coisas que eu mais tenho aprendido, porque eu também sempre fui muito incomodada com o silêncio, né? Muito incomodada com o silêncio do outro, sempre entendi que às vezes o silêncio do outro tem essa coisa assim, dessa agressão, dessa violência e tal. E isso é uma coisa que com a terapia, com o tempo eu venho procurando observar muito e hoje eu acho que eu já tenho uma compreensão um pouco diferente assim. Eu acho que muitas coisas a pessoa vai processar nesse tempo de silêncio dela. E que esse tempo de silêncio não necessariamente significa É que eu verdade. estou querendo violentar o outro. Eu preciso de um tempo para refletir, né? E a gente vive existe uma idolatria da rapidez da resposta, né? Tanto é, ontem eu estava vendo alguma coisa no Instagram, eles estavam falando da low touch economy, tá bom? Viu? Nossa, Tá? Porque agora toda essa coisa da retomada, o negócio depois da pandemia, então como vai ficar a economia? Economia low touch. Como assim uma economia low touch? Porque é uma economia que você tem que ter uma resposta rápida, você tem que ter agilidade, você tem que fazer que nem o Magazine Luiza fez, né? Que em uma semana eles já pegaram. Mas na verdade, assim, parece que o Magazine Luiza conseguiu, porque eles abriram, não sei se você viu, sim, que eles abriram aquele negócio, né? Que todo mundo podia virar uma mini loja do Magazine Luiza, sim, né? sim. Só que as pessoas não consideram, porque o pessoal não escuta que o Magazine Luiza ele já tem e-commerce desde 92, se não me Exatamente. Então, engano. não é da noite para o dia. Ela vem se Exatamente. constituindo dessa forma, né? Exatamente. Então, como a gente vê, e a nossa leitura, que a gente também falou da leitura lá no começo, é uma leitura muito superficial, né? A gente às vezes não tem a paciência de ler o livro inteiro, às vezes a gente não tem a paciência de chegar no final do parágrafo, a gente também não tem a paciência de escutar o que aquele silêncio do outro quer dizer. E às vezes o silêncio do outro tem nada a ver com a gente, tem a ver com o outro, né? E eu falo isso por mim. Como ele está trabalhando aquilo que ele ouviu, que ele está vivendo, eu achei que faz muito sentido, assim. De também deixar com que a gente, assim como de uma fala e outra, às vezes a pessoa precisa de um tempo para aquilo que ela viveu fazer sentido, para ela ressignificar, para ela voltar mesmo, né? E eu acho que respeitar isso é muito importante e não pegar, eu acho que como a Tota falou mesmo, às vezes a gente se autocancela, já acha que é a gente que fez, ou que a gente tem essa necessidade de resolver mesmo a qualquer custo, a qualquer preço, né? E às vezes o outro não está pronto ainda para isso, assim. Eu estava. Exatamente, o outro não está pronto. Às vezes o outro não está pronto para te dar resposta nenhuma, que nem você falou assim, eu prefiro que embate, prefiro que fale e tal, Sim, papapá, né? é Todo mundo verdade, prefere, só que às vezes para o outro não está claro. sim. E eu, nessa ânsia também de já tentar resolver e de já falar e tudo, eu vi que às vezes eu já falei muita coisa que não tinha nada a ver aquilo que eu falei. Só que é porque não estava estruturado dentro de mim o que eu queria falar. Então eu Sim. precisava desse tempo de silêncio, desse tempo de pausa, desse tempo de você pôr um pé para trás na situação para você até entender, porque assim, super legal quem é muito ágil. Mas assim, para mim não rola, eu não sou uma pessoa mega ágil. Eu sou uma pessoa que eu penso 15 vezes antes de eu fazer alguma coisa e inclusive vejo que hoje isso é visto como uma coisa ruim, né? Mas ao mesmo tempo, nessa coisa de eu pensar bastante vezes, né? Pensar um tanto antes, isso é uma coisa que me constitui. E aí, o que eu vou fazer? Desculpa, eu não tenho. Eu acho admirável, assim, né? Eu tenho. Ana Luísa tem 13 anos, que é minha filha. Ô guria da língua rápida. Você fala pá, ela responde pá, pá. E eu falo, Ana Luísa, queria ter essa sua rapidez para falar, hein? Porque eu não sou assim. A pessoa veio, falou alguma coisa para mim, parece que eu tenho que. Eu tenho as respostas melhores no outro dia.
Se conversar comigo no outro dia, eu consigo, mas na hora realmente sempre me pega muito desprevenida. É isso mesmo. E eu né? acho muito legal isso mesmo, de ser capaz de um raciocínio que já pega onde está o furo na ideia do outro e já devolve para ele. Então, Mas é, isso é a clareza. sim, Só que a questão é, né? A clareza não é igual para todas as pessoas. A clareza ela exatamente. vai depender de um monte de coisas para você ter clareza, um monte Sim, de coisa sua mesmo, né? sim, sim. Quantas vezes assim, quem é casado sabe. Ontem mesmo, eu tava numa boa conversando com o Sérgio, e tal, de repente eu fiquei quieta, eu não sei o que que foi, o que que eu olhei, para que lado que eu olhei e tal. E ele ficou, por que que você tá falando? O que que aconteceu? O que você nada, nada, absolutamente nada. Entendeu? Sei lá, é uma árvore, um portão na rua, alguma coisa que só, sabe, você tá ali, daí de repente, Mas eu acho que perguntar é essencial, sabe? Porque ah, assim, sim, né? Porque às vezes a gente não sabe mesmo. Quando eu trabalho com metodologia ativa e às vezes está em pequeno grupo, você está na discussão e de repente tem um silêncio. Tem hora que você consegue saber que é um silêncio porque eles estão pensando. Às vezes alguém falou um negócio que provocou e a pessoa está em processo de reflexão e elaboração. Mas às vezes é um silêncio de incomodação, ou às vezes é um silêncio porque não aguenta mais, a reunião está doido para acabar, entende? Ou seja, ninguém fala nada para ver se termina o pequeno grupo. Então, às vezes você consegue ler e aí você vai dando encaminhamento, mas às vezes você tem que perguntar assim, gente, esse silêncio, né? Ele é o quê? Para a uhum, gente poder trazer para a superfície o que está sendo dito, porque eu acho que o silêncio é um dizer, não ele não é um vazio, né? Ele não é um vazio, ele é um dizer. Agora, o que ele está dizendo, eu estou em paz, eu estou aqui tranquila, ai que bom que eu estou aqui, né, com você, não precisa dizer mais nada, o silêncio não incomoda, só o fato de você estar aqui me basta, não precisa pensar, não precisa dizer, né, as coisas dizem por si. Então, eu acho que tem N possibilidades, mas quando a gente não consegue ler, é importante, eu acho que perguntar, né? exatamente. Tem que perguntar e também, assim, acho que passa um pouco por essa, por essa questão pessoal mesmo, sabe? Da gente tentar tirar um pouco o pé e ver que, assim, sabe? Às vezes a gente está querendo chutar uma bola ou pegar uma bola que não é nossa, é do outro. Então, meu, o momento de silêncio do outro é um momento que às vezes ele está precisando. E se o outro quiser falar, se o outro achar que vai precisar, ok. Aí a gente tem que ter uma postura, né, de receptividade, né, de se escutar para entender, não de se escutar para responder, né, levar um tempo para essa resposta e tudo. Mas para mim tem sido um exercício essa coisa de escutar, de esperar o silêncio do outro e de ficar na boa com isso, sabe? E também de entender que eu não tenho a obrigação de ser low touch economy, de dar uma resposta imediata para a pessoa, porque a pessoa quer a minha resposta agora, naquele momento. Que eu acho que é uma coisa que piorou bastante na vida da gente, que foi essa coisa da agilidade que a gente tem hoje com a tecnologia, né? Então, assim, eu já sou uma pessoa conhecida por não dar resposta, não responder o WhatsApp imediatamente, ficar um dia para ver o WhatsApp. E sabe, no começo, né, o meu WhatsApp ele é todo desabilitado, eu já aviso para as pessoas, então assim, você precisa falar comigo, especialmente na questão do trabalho. Já aconteceu várias situações assim, que as pessoas me mandam WhatsApp e falam, olha, se você quer falar comigo, você me ligue. Você não me mande mensagem, porque assim, gente, se a gente ficar o dia inteiro em função disso, tua Nossa, atenção vai para o saco, porque esgota aquilo, né? Você o tempo inteiro, tudo, esgota. né? E eu acho que isso piorou bastante. A gente tem que ter um gerenciamento dessa nossa rotina de vida também, dessa necessidade da resposta rápida, Ontem né? eu estava falando disso, da saudade que eu tenho de duas coisas. Eu sei que é saudade, é carta e telefone fixo. Porque assim, você ligava, a pessoa não estava, ela ligava depois. E aí até achava você em casa, chamou, não tem ninguém em casa, né? Ou a carta que assim, você mandava os documentos pelo correio,
E aí, dali 15 dias, você tinha a resposta, só faltou tal coisa. Então, você conseguia pegar na lista de tarefa e riscar, enviar os documentos. Daqui 15 dias, você tinha que fazer um ajuste. Agora, não, você encaminha a pessoa e quando você está enviando, ela já abriu o primeiro e já está faltando. Então, assim, não tem fim. Então, você não consegue ir para a segunda lista, segundo item da lista, porque a hora que você mandou uma resposta, a pessoa já respondeu e, às vezes, já pediu outra coisa. Então, assim, no WhatsApp é muito isso, se você manda, ele já responde, ou seja, você está tentando esvaziar seu WhatsApp, está sem conversa, sem responder. Você faz a resposta, a pessoa já responde na mesma hora, ou seja, você já começa a conversar ali e você não consegue ir para as outras. Então, assim, a carta dava essa possibilidade de você terminar uma lista, enviei, resolvi, mandei o documento, mandei o material para o aluno ler, enfim. E o telefone, agora você está às vezes no banheiro, eu estou te ligando. Ok, eu estou no banheiro, vai esperar. Vai esperar. Não sou médica de UTI, né? Então, assim, aliás, eu não escolhi para não ser, para eu poder ir ao banheiro sem ninguém me ligando. Então, eu acho que é isso. E aí, eu sempre digo para os meus alunos, para todo mundo, WhatsApp é e-mail para mim. Eu vou responder quando eu sentar para ler, eu vou responder todo mundo. Eu não vou fazer isso de forma assíncrona. Porque não cabe na minha vida responder de forma assíncrona no WhatsApp. Né? Então, eu acho que esse é um desafio mesmo. E aí, ao mesmo tempo que agora a gente em casa e o tempo todo, você não tem tempo de silêncio de ordem nenhuma, né? Porque o trabalho está dentro de você, a casa é a sua escola, né? Então, assim, esse ambiente misturado, eu acho que, igual semana passada você falou da área verde, né? De descompressão, eu acho que ela acabou com a descompressão, né? Esse estilo de vida pandemia, né? Digamos assim, né? Ele tá tenso. Acho que a gente vai ter que Vamos ter uma conversa só sobre... Então, ela falou que não está conseguindo entrar, mas eu acho que duas coisas, assim, já para anotar aí, né? A gente pode fazer uma conversa só sobre essa questão da escuta, porque hoje, né, teoricamente era para fazer lá de silêncio. A gente já falou de política, de religião, de gerenciamento da rotina, de nova economia, tá bem focado o negócio hoje. Mas a gente podia falar sobre essa questão desse gerenciamento da rotina, do que é o síncrono, o assíncrono, o telemonitorado, porque, assim, esses são os vocabulários novos, assim, que fazem parte da rotina das pessoas, e as pessoas, às vezes, não conhecem a diferença de uma coisa para outra e do que isso vai implicar para você gerenciar. O dia a dia dela totalmente, Né? Essa coisa da rapidez da resposta, essa coisa da gente escutar, eu acho que, para mim, hoje, da conversa, ficou assim, que o silêncio ele pode ter vários significados, ele pode significar um monte de coisas, ele pode ser violento, ele pode ser reflexivo, ele pode ser restaurativo, porque ele pode te descansar, ele pode ser uma maneira de conversar com a outra pessoa. Então, às vezes, você está querendo falar, a pessoa não te deixa falar, vai ficar em silêncio e vai esperar esse outro movimento acontecer. Então, o silêncio ele é um negócio bem multifacetado, assim, que cada um vai usando, né? A gente vai tendo que identificar o que isso quer dizer. E essa questão da gente tentar tirar um pouco essa carga negativa do silêncio. A nossa cultura é uma cultura onde a gente é muito incentivado essa coisa do falar, do aparecer, né? E assim, a cultura não dá mais para falar que é só no Brasil, porque isso é global, isso é mundial, pega, né, esse negócio de rede social. Rede social é a oportunidade de todo mundo falar alguma coisa, né? E Deus me livre, tem cada pessoa falando cada coisa que, Senhor amado, né? Seria bom a pessoa ficar exercitando o silêncio na vida dela. Mas, assim, como a gente tem essa coisa de não valorizar o silêncio, né? E de achar que o silêncio tem essa coisa negativa no bojo dele, a gente talvez tentar repensar, sabe? E olhando para o que cada silêncio quer dizer na nossa vida. Porque o silêncio pode ser muito bom. Aliás, sou louca para ir naquele negócio dos monges lá, tibetano, Índia, retiro de silêncio.
Diz que é muito legal aqueles negócios, você ficar 3 dias sem falar nada. Deve ser um espetáculo. Imagina nós três, a gente não podia fazer no mesmo lugar, Sibeli, porque a gente ia fugir. Um amigo na faculdade dizia, 3 minutos, Sibeli, sem falar, tenta. Dava 30 segundos, eu começava a rir e acabava a brincadeira. Mas, assim, nesse lugar, porque eu sempre gostei muito. Tenho evoluído, né? Você falou do teste que você fez, eu fiz, deu ambivertido, 50%, 50%. Então, assim, eu gosto da introversão, gosto de ficar com meus pensamentos, mas sempre gostei muito de falar, né? Então, assim, ficar muito tempo sem falar para mim é uma coisa assim, eu quero partilhar os pensamentos, né? Mas eu acho que deve ser muito bacana. Mas eu fico pensando, meu pai brinca que diz que ele descobriu que a sabedoria não acontece sozinho, ou seja, ficar em silêncio numa caverna não leva ninguém à sabedoria, que o que faz diferença é essa provocação com o outro. Então, assim, eu só posso me perceber ainda, sei lá, com algum pensamento, julgando o outro ou com a raiva, se eu, de alguma forma, estou na relação com o outro. Então, ficar num canto, digamos, isolado do mundo, meditando em silêncio, ele traz até pouco autoconhecimento, porque você nem sabe quem você é se você não tem alguém, porque é na relação que a gente se conhece, né? Agora, eu acho que uns tempos para desligar, para fazer silêncio, deve ser sensacional. Dessa pausa na mente, no mundo, para você revisitar seus objetivos, né? Para você ter um tempo para fazer essa viagem mais interna, né? Mas eu acho que no longo prazo isso não deve ser bacana, mas eu acho que 3 dias dava para topar. 3. A vida acontece na ação, né? Então, assim, quem faz um voto, tanto é que assim, que todas as religiões onde existe um voto de silêncio, a pessoa ela é tirada do mundo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, tudo quanto é religião onde tem voto de silêncio, a pessoa ela não participa do mundo, porque ela está no mundo do silêncio. Sim. Mas realmente tem isso, né? E tem essa questão da gente olhar para esse silêncio que é toda essa possibilidade de coisa. E aí eu acho que fica, a Tota está falando aqui, gente, parece que deu algum problema no Zoom na Suíça, que ela não está conseguindo achar. Ela falou assim, que parece que é o Zoom lá mesmo, que todas as outras coisas da internet estão funcionando, ela não está conseguindo entrar. Então, acho que a gente já podia ir. Antes da gente terminar, eu queria... Peraí. Então, gente, hoje a gente experimentou o silêncio na prática, que a Tota caiu e não está conseguindo voltar. E nós vamos encerrar hoje sem ela, primeira vez, mas levando essa reflexão, né, eu acho, sobre todas essas possibilidades que o silêncio oferece para a gente, né? E com mais um monte de coisa engatilhada para a gente continuar a conversa, né? Nos nossos próximos episódios, encontros, sessões, né? Não sei qual que é o nome aqui, em podcasts. Mas aí é isso, foi muito legal conversar com vocês sobre o silêncio, sobre toda essa volta que a gente deu. E eu me despeço deixando aquela música mesmo, né, do Lulu, né, onde ele fala assim, que não existe som se não houver o silêncio, né, que tudo que cala fala mais alto ao coração, né, e que silenciosamente eu te amo com paixão. Queria até achar a música para colocar, mas assim, é isso, né, tudo que cala fala mais alto. Então, para a gente aprender a achar esses lugares que calam, até para a gente poder dar o valor e o peso, né, que você falou, dessa reflexão para as coisas que são importantes na vida da gente. Acho que é isso. Legal. E você, amiga? Eu acho que é isso, amei estar novamente com vocês e até semana que vem. Então, um beijo para Tota. Beijo. Um beijo para você. Boa semana para todo mundo. E que o Zoom volte logo na Suíça. Amém. Tchau.